Muito boa tarde, internautas do JMV TV, edição desta terça-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2011. Estamos com mais uma edição do JMV Notícias no ar e desde já agradecendo a sua audiência. Os destaques desta edição: o prefeito lá de Rio dos Cedros concede uma entrevista, o prefeito Fernando Tomazelli, ao diretor do Jornal do Medivale e também da JMV TV. Vocês vão ver daqui a pouco imagens lá da situação que viveu, situação dramática que viveu o povo lá de Rio dos Cedros. Houve deslizamentos de terra em Rio Fortuna, também lá na localidade de Tiroleses. E também vamos falar sobre a situação, como está a situação aqui no Médio Vale do Itajaí nesta terça-feira. Tivemos deslizamento que destruiu ranchos e mata animais também, Benedito Novo, ontem à noite. Tudo isso daqui a pouco no JMV TV. Previsão do tempo para amanhã. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo hoje ainda. Vamos ter pancadas de chuva no decorrer desta terça-feira em toda a região do Médio Vale do Itajaí. E a previsão do tempo para amanhã já deve melhorar um pouquinho mais, né? Vamos ter nesta quarta-feira sol com muitas nuvens durante o dia. Vai ter também períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. Mas já vai dar uma amenizada, né? Na chuva aí. A previsão, a máxima amanhã, vai ser 26 graus, mínima de 18. Na quinta-feira, máxima 27, mínima 19, com sol, muitas nuvens durante o dia. E também, a exemplo de quarta-feira, com chuva a qualquer hora do dia. E na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Isso na sexta-feira, com mínima de 29, a máxima de 29 e a mínima de 20 graus. E temos aqui a previsão pelo Climatempo, né? Mandou ainda para sábado. Sábado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora, também mínima de 20, máxima de 29. Aí, portanto, a previsão aí para os próximos dias, né, da Climatempo. Tomara que o tempo comece a dar uma amenizada, né? Até porque essa chuva está trazendo apreensão a toda a população aqui do Médio Vale do Itajaí e o solo continua muito encharcado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e após o intervalo uma entrevista com o prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, aqui no JMV Notícias. A Prefeitura Municipal de Benedito Novo está em constante evolução. Na gestão atual foram adquiridos vários equipamentos para melhor atender a população. Dentre eles, podemos citar Fiat Uno, Toyota, reforma caminhão basculante, aquisição de um novo caminhão basculante, caminhão-truque, retroescavadeiras, carregadeiras, reforma da patrola, aquisição do terreno para a construção do centro de eventos, pavilhão de esportes, ampliação do posto de saúde Barra São João, pavimentação da Avenida Brasil com 4.039 metros quadrados de calçamento. Prefeitura Municipal de Benedito Novo. Acesse www.beneditonovo.sc.gov.br. Voltamos com o JMV Notícias desta terça-feira, hoje dia 15 de fevereiro do ano 2011. E o diretor do Jornal do Medivale da JMV TV, o Evandro Lois, esteve hoje pela manhã conversando com o prefeito lá de Rio dos Cedros, o Fernando Tomazelli. Vamos assistir essa entrevista que aconteceu hoje pela manhã. Vai falar da situação do município. Prefeito, como é que está a situação aqui em Rio dos Cedros? Quais foram os principais prejuízos causados? Olha,
Graças a Deus a situação agora está não normal, mas em condições mais tranquilas do que enfrentamos especialmente ontem no decorrer do dia todo. Durante a noite foi um momento mais tenso aí pela chegada das águas no centro da cidade. Elas atingiram um nível, para que as pessoas entendam, a partir de 5,98 elas começam a chegar no centro. Ela chegou até 6,18, o que deu um volume de 20 centímetros de água na parte central. Isso não chegou a atrapalhar ou interromper trânsito nesse sentido, mas havia um risco muito grande se as chuvas não parassem. Mas houve um contorno nisso e no final do dia pôde-se fazer, evidenciar que graças a Deus não houve estragos maiores em relação às enchentes. Mas foi um dia bastante atípico, porque nós começamos o dia já na madrugada, ali nas 5 da manhã até às 7 da manhã, com pelo menos 2 bairros ali que sofreram enxurradas, inclusive diversas casas alagadas, pontilhões que foram destruídos, cabeceiras de pontes foram arrancadas, estragos bastante grandes, especialmente aqui no bairro de Vinéia, em pelo menos 3 ruas ali do bairro de Vinéia, mais no bairro Santo Antônio também, Posto de Saúde foi inundado. Isso causou bastante estragos. Como a chuva, depois no decorrer do dia, em todo o município, ela foi muito permanente, e num volume praticamente semelhante em toda a extensão do território de Rio dos Cedros, houve um crescimento do rio em torno de 17 centímetros por hora. E pela previsão que estava, era justamente que em torno das 6 da tarde, 4h30 para frente, já começasse um trabalho de evacuação das residências onde podiam ser mais atingidas, de liberação do comércio, de levantamento de mobílias, etc. Isso ocorreu, a Defesa Civil se antecipou, fez a orientação das pessoas, distribuiu cavaletes em todas as casas, inclusive todos os cavaletes que são utilizados na Festa Trentina foram distribuídos, e para que as pessoas pudessem, na medida do possível, ter uma primeira ação para não ter perdas materiais muito grandes. Então, isso tudo foi feito, havia uma previsão que permanecesse em torno dessa média como aconteceu, mas eventualmente se a chuva continuasse também poderia ter riscos maiores. Mas graças a Deus, como foi dito, nesse sentido da enchente ela acabou controlada. Hoje o rio já está em condições bem mais tranquilas, ainda acima do seu leito, e evidentemente que estamos acompanhando, que a previsão hoje também de chuva ela é de em torno de 30 milímetros, e se isso se efetivar, a gente está monitorando constantemente para evitar danos como, graças a Deus, ocorreu ontem em relação às enchentes. Prefeito, a gente sabe que as preocupações elas são amplas com as chuvas constantes. Entre as preocupações, claro, tem a enchente, mas os deslizamentos que ocorrem, inclusive parece que na comunidade de São Bernardo ocorreu um deslizamento ameaçando uma casa. Exato. Ontem foram diversos deslizamentos, tanto durante o dia como à noite, especialmente, houve diversos aí, queda de árvores, galhos sobre a fiação, vários locais ficaram inclusive sem energia elétrica por um determinado momento, especialmente Alto São Bernardo, né, que são 2 localidades próximas, a comunidade de Rio Cunha, aqui no Travessão Tiroleses também tivemos algumas precipitações, no bairro do Rio Ada, hoje cedo tivemos mais quedas no Rio Carolina, tivemos também no Rio do Porco, que fica na comunidade de Rio Herta, enfim, vários momentos a todo instante, porque a terra está encharcada, as encostas já estão bastante prejudicadas, e a gente sabe os motivos aí, os últimos 2 anos, infelizmente, vem prejudicando bastante. A gente está em estado de atenção permanente. Ontem, às 10 da manhã, houve uma reunião com a Defesa Civil, os órgãos da cidade e tal. Houve, entre as determinações, com o secretariado também, houve a suspensão imediata das aulas, por precauções, especialmente devido à questão do transporte escolar, no período da tarde e da noite, e hoje o dia todo. Manhã, tarde e noite estão suspensas as aulas, por questões de segurança mesmo, já que o município tem mais de 600 quilômetros de estrada de chão, e choveu em todo o município. Eu diria que hoje 70% das estradas de Rio dos Cedros sofreram algum tipo de prejuízo, menor ou maior escala, mas que poderia botar em risco também as pessoas, especialmente à noite também o trânsito aí no interior. Mas o setor de obras não parou, está fazendo os trabalhos na medida do possível. Evidentemente que algumas informações novas têm que ser repassadas a todo instante, vão chegando aqui, e a gente vai tentando atender da menor maneira possível para que a normalidade seja perpetuada. Prefeito, sempre uma preocupação por parte da população aqui de Rio dos Cedros e Timbó também, com relação às barragens. Como é que está a situação lá das barragens? As barragens tiveram alguma influência nessa subida das águas? É uma polêmica sempre muito grande, sabe?
foi motivo de várias ofícios, colocações, discussões na Câmara, junto com o CDL. Ano passado teve uma audiência pública aqui com as entidades do município, onde a Celesc se fez presente, com os engenheiros também apresentando os dados, a sua versão a respeito disso. É claro que não é conclusivo ainda uma determinação, tanto que nós estamos trazendo essa discussão, inclusive, para a Secretaria Regional, logo que estiver em funcionamento, uma das primeiras sessões da Secretaria Regional em Timbó, porque quem tem o controle efetivo sobre a Celesc é o Governo do Estado, através da Secretaria Regional. Então, o poder de decisão direta sobre a empresa Celesc, que é uma estatal, compete ao Governo do Estado. Então, essa mesma pauta, mais uma vez, nós vamos estar trazendo com mais força ainda, para que, com muita prudência, se busque soluções técnicas e não apenas, às vezes, as pessoas imaginarem determinadas situações ou acharem ou até criarem certos mitos, como às vezes são criados em relação à questão das represas. O que eu posso dizer é que do ano passado, foi em março do ano passado ainda, há quase um ano atrás, dessa audiência, houve um comprometimento da Celesc no monitoramento constante do nível das represas e a informação imediata à Defesa Civil do município, qualquer precipitação a maior, qualquer abertura de comporta ou do volume da água que seria liberado. Isso vem acontecendo. Isso nos ajuda bastante para também antecipar à população qualquer eventual situação nova. O tempo de demora da água, da liberação de mais água das represas, ela é em torno de 3 a 5 horas. Isso dependendo do volume da água e da força que ela tem até atingir pelo tempo de demora. Isso nos dá, conforme a liberação, também uma noção do quanto isso vai impactar aqui nas partes baixas e do quanto isso vai demorar para chegar aqui, até para ir alertando a população. Disso foi criado no ano passado, intensificado, através do site da Prefeitura, um link direto da Defesa Civil que vai dando no começo, até um determinado nível do rio, 1 em 1 hora, depois meia e meia, depois em 15 minutos, a informação atualizada do nível que está o rio, como estão as comportas, o que foi solto de água, para que as pessoas, com a maior transparência possível, saibam o que está acontecendo. E as que não têm o contato via internet, ou fazem através do telefone da Prefeitura, ou através do 193, que é o telefone dos bombeiros aqui, que atende, a partir desse ano, final do ano passado, já passa a atender diretamente com a central aqui em Rio dos Cedros, o que facilita bastante o entendimento, já que conhecem muito mais a região. Prefeito, o senhor decretou de estado de emergência ou como é que está a situação na parte da legalidade? Exato, o município já estava em estado de emergência até das últimas enxurradas que passou, há uns 20 dias atrás mais ou menos, especialmente nas localidades de Rioada, que teve estragos bastante grandes, e outros pontos da cidade. Então houve esse estado de emergência já decretado e pelas previsões de chuva que estavam realmente sendo colocadas ali, observando as rachaduras que já tem nos morros, as encostas que não têm firmeza nenhuma. Diante disso levamos a Defesa Civil do Estado, que prontamente fez o reconhecimento, que sabe da realidade de Rio dos Cedros, as avarias todas que há 2 anos já estão implantadas, não só aqui, mas na região também, e a necessidade de a gente ter essa prudência para poder ter uma resposta mais rápida à população, que às vezes nos limita a parte burocrática de investimentos e retornos. Por exemplo, uma ação muito rápida nossa foi aqui no Ribeirão do Ouro, onde há umas 2 semanas atrás 5 casas ficaram inundadas devido a uma tubulação, e de imediato nós fizemos a compra de tubulação de 2 metros, que são tubos caros, se fez a obra e devido a essa obra, graças a Deus, nessa última que deu aqui, essas casas foram poupadas, senão teriam sido inundadas agora ontem também e conseguiram então se escapar. Isso já é uma evolução. E o estado de emergência também nos facilita porque, infelizmente, os municípios que vêm sendo constantemente atingidos com as enxurradas estão tendo uma despesa muito grande. E essa despesa com chuvas todas as noites, com mais de 600 quilômetros de estrada de chão, não há orçamento que aguente. E a contrapartida da Defesa Civil, em questão financeira também, para nos amparar, ela vai acontecer, né? Já houve uma resposta positiva nesse sentido, está se estabelecendo a questão de valores, mas é para justamente a recuperação e auxiliar em partes das despesas que está cada vez maior e até para a gente poder ter uma resposta mais imediata à população, que é o grande objetivo disso. Tomara a Deus que não se tenha mais precipitações, mas infelizmente as previsões não são das melhores. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, aí você vai assistir depois do intervalo comercial a sequência desta entrevista com o prefeito lá de Rio dos Cedros, o Fernando Tomazelli.
Daqui a pouco uma matéria sobre deslizamento lá em Rio Fortuna e Tiroleses, em Rio dos Cedros. Também daqui a pouco as manchetes da edição do JMV, a edição de número 1260 do Jornal do Médio Vale. E vamos continuar assistindo essa entrevista que o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV, o Evandro Lois, fez hoje pela manhã com o prefeito lá de Rio dos Cedros, o prefeito Fernando Tomazelli. Prefeito, a gente sabe que em 2008 houveram vários prejuízos, inclusive maiores do que nesse momento atual, e na época o senhor até reclamava de que faltou resposta por parte das demais esferas de governo. Como é que ficou essa situação? Posterior a isso, veio algum recurso para Rio dos Cedros? Exato. Esses recursos, assim, eles precisam ser divididos. O primeiro, recursos que são diretamente da calamidade pública, que são recursos federais, que foram colocados à disposição do governo do Estado através da Defesa Civil Estadual, que ali acabou gerando muita, não diria a palavra confusão, mas uma dificuldade na forma como seria aplicado. E a grande briga dos prefeitos na época foi que o recurso viesse direto às prefeituras para ter a agilidade da resposta às ações. Mas se encontrou outro caminho, houve uma emenda do próprio governo, através da Câmara dos Deputados, fazendo com que o recurso viesse para o governo do Estado para ele fizesse a destinação. E através das regionais havia muita indecisão de como seria aplicado. Uma regional falava de um jeito, a de Blumenau falava de outro, e isso acabou atrasando a vinda dos recursos. Então, os recursos acabaram chegando, evidentemente não na medida das desgraças como aconteceram, né, mas com certeza tiveram uma ajuda significativa. A nossa grande reclamação era a demora que veio. E a segunda gama de recursos era em relação à construção de casas às pessoas que haviam perdido, e que Timbó passa pela mesma situação. A nossa região ainda não recebeu, como Timbó ainda não recebeu, o Rio dos Cedros ainda está esperando as casas através do programa Ressoar, e que não chegaram no município, e que a gente está aguardando, mas infelizmente não se sabe o porquê, ou se deu prioridade a outros municípios onde tinha situações maiores. Aqui no caso do Rio dos Cedros são 7, e estas do programa Ressoar, o que a gente tem informações, repassou o dinheiro ao programa Coab, que é do governo do Estado, e o programa Coab tem a responsabilidade de estar implantando ou construindo as casas, que em Rodeio, por exemplo, aconteceu, em Pomerode recentemente, e a gente está na guarda também. Evidentemente, essas pessoas ali, a boa parte delas acabaram ficando na casa de parentes, nenhum deles desabrigados, todos estavam em situação de desalojados, alguns inclusive voltaram para suas casas, né, porque no aguardo disso até hoje, infelizmente, não teve resposta. Então, ali talvez seja uma das coisas mais difíceis até o momento de se ter algum retorno da implantação dessas casas. E nos recursos da Defesa Civil, eles auxiliaram, pena que atrasaram demais. Muitas coisas as prefeituras tiveram que fazer por conta, se virar, e quando chegaram muita parte desses recursos, que o questionamento nosso foi que foram licitadas empresas de fora, e poucas empresas que pegaram muitas obras que não tinham maquinário suficiente e acabaram atendendo um município primeiro, para depois atender outro, para depois atender outro. O que foi errado, porque deveria ter sido mais empresas e atender prontamente os diversos municípios ao mesmo tempo. Isso não aconteceu. E essa demora foi que causou prejuízos tanto às pessoas que foram afetadas, quanto aos municípios que queriam isso com mais agilidade e que acabaram, na maioria dos casos, como é o caso aqui de Rio dos Cedros, colocando suas máquinas, contratando outras, resolvendo por si mesmo e usando do próprio orçamento, que já é limitado e que acabou dificultando. E o ano de 2009, que foi imediatamente seguinte, a gente sabe que foi um ano para os municípios do Brasil todo, especialmente a nossa região, de uma queda de arrecadação significativa, o que dificultou bastante. Então, essa foi a angústia relatada, especialmente no ano de 2009. Prefeito, tem alguma ideia do prejuízo causado por essas chuvas atuais? Olha, é difícil calcular isso, né? Porque os estragos, a grande maioria dos estragos, eles se deu em estradas. Estrada, tubulação, pontilhões que foram arrancados. Uma parte foi atingido a parte da agricultura, especialmente do arroz. Uma boa parte dos que foram atingidos já haviam feito a colheita, por sorte, mas nem todos, alguns foram atingidos. Esse levantamento aí tem que ser feito agora, porque o primeiro momento é atendimento emergencial.
e foi feito no decorrer de ontem, hoje o dia todo também, e isso ali durante a semana vai ser calculado e repassado à Defesa Civil do Estado, que estamos em contato com o Zé Florencio, que nos atende muito bem, o Coronel Márcio, que é o presidente, então, muitos solícitos, e provavelmente na quinta-feira agora devemos estar indo a Florianópolis entregar pessoalmente um novo Avadã com maiores estragos, relatado com mais propriedade, até mesmo que hoje, infelizmente, ainda continua chovendo e a instabilidade é muito grande e a gente precisa aguardar um pouquinho para ter um relatório mais completo. Aí esse foi o prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazello, nessa entrevista que ele concedeu hoje pela manhã à JMV TV. Olha, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento lá de Indaial vai promover dias 1º e 2 de março o curso de bovinocultura de corte, ou seja, manejo e sanidade. Vai direcionado esse curso aos produtores de gado de Indaial e tem por objetivo aprimorar os conhecimentos para incrementar a cultura. Serão abordados assuntos como a criação de bovinos para a produção de carne, características da cadeia produtiva, segurança e saúde no trabalho, prevenção produtiva, prevenção de acidentes, cuidados com o meio ambiente, reprodução, alimentação, controle sanitário. Maiores informações os interessados poderão obter através do telefone 33 41 91. Depois do intervalo comercial, você vai assistir uma entrevista lá sobre deslizamento na localidade de Rio Fortuna e Tirolês. Também assunto aí sobre deslizamento que destruiu ranchos e matou animais em Benedito Novo. Depois do intervalo comercial. Voltamos com JMV Notícias, edição desta terça-feira, dia 15 de fevereiro do ano 2011. Ao meu lado aqui, o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale, também da JMV TV. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Já está nas bancas a edição de hoje, de número 1260 do Jornal do Médio Vale. Circulação esta de terça-feira, 15 de fevereiro de 2011. Manchete principal desta edição, Salmos: chuva deixa Vale em alerta. Informações que a JMV TV também vem prestando aqui no JMV Notícias nas últimas horas, né? Salmos, ontem à tarde também já fizemos um apanhado geral daquilo que está acontecendo em nossa região, mas aqui o Jornal do Médio Vale destacando amplamente essa situação das chuvas em todo o Vale do Itajaí, claro, com destaque para a nossa região aqui do Médio Vale do Itajaí. Foto principal de capa, também calamidade em Benedito Novo. O município foi fortemente atingido por 2 trombas d'água neste final de semana, na sexta-feira e também no domingo, deixando várias localidades sem acesso, populações ilhadas e residências ameaçadas de desabamentos. Aliás, Evandro, você que esteve lá conversando, entrevistando o prefeito Fernando Tomazello, uma entrevista aí que o internauta viu há poucos instantes, lá também fez muito estrago, principalmente no interior, pelas imagens que a gente viu, né, nessa entrevista concedida pelo prefeito Fernando Tomazello lá de Rio dos Cedros, né? Com certeza, Salmos. O prefeito Tomazello, como a entrevista mesmo mostrou, está muito preocupado, embora um pouco até aliviado pela baixa das águas e pelo fato de que até o momento no município verificou-se problemas, principalmente na questão de barreiras, quedas de barreiras e a situação das estradas, que é o que preocupa muito. O prefeito estava dizendo que agora vai ter que ficar praticamente 3 meses trabalhando para a recuperação dessas estradas. E esse trabalho, com certeza, vai desviar o foco de atenção da administração municipal, que estava com outros projetos a serem desenvolvidos. Evidentemente que agora, emergencialmente, vai ter que contar também, quem sabe até com a ajuda dos governos estadual e federal, para que possa suprir as necessidades básicas da população no que se refere à qualidade das estradas no município. Aliás, Rio dos Cedros tem uma extensão que não é pequena, um território aí em torno de quase 600 quilômetros, né, aproximadamente. Exatamente, 600 quilômetros de estrada, Salmos.
É muita estrada. Muita coisa. São praticamente... É como daqui a São Paulo. Exatamente. E é uma extensão... E faz divisa o Rio Negrinho, Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, vê lá... Rio Negrinho, exatamente. Isso. Lá. Doutor Pedrinho também, Benedito Novo. Quer dizer, não é fácil administrar, né? Com certeza. É uma região bastante grande, é um município muito extenso e a área territorial ela não corresponde à receita do município, né? Então, com certeza, o prefeito vai buscar, junto aos demais órgãos estaduais e federais, recursos para que possa suprir as necessidades aí de consertar essas estradas. Estamos também destacando aqui, como frisei, a questão de Benedito Novo e também a situação em Timbó. Timbó não foge à regra, a cidade também foi atingida por essas enxurradas. Tivemos aí na divisa Timbó com o Rio dos Cedros o desabamento de uma residência parcialmente, mas praticamente a residência ficou inviabilizada, a estrutura, pedras gigantescas, você vai ver depois na reportagem. Foi interditada, né? Sim, a família saiu, graças a Deus saiu a tempo, escutaram os estrondos vindos da montanha e, diga-se de passagem, é um local onde já aconteceu em 2008 um desmoronamento. E agora veio mais uma avalanche. Quer dizer, com pedras gigantes, é uma coisa impressionante, sabe? Coisa assim que você só via em filme mesmo. E ali você está vendo, aqui próximo da nossa residência, do nosso trabalho, um local sendo atingido por essas avalanches que são coisas assim cinematográficas realmente. Vale a pena você conferir depois na reportagem aqui do JMV. E nós temos vários assuntos também relacionados à volta às aulas, Salmos, e também com relação à FIME, a 41ª FIME, Festa de Instalação do município de Indaial, que será realizada agora nos próximos dias de 18 a 21 de março. Confira aí a programação. Temos também aquela matéria do assassinato em Benedito Novo, no distrito de Santa Maria. Também temos informações aqui gerais da polícia e também uma matéria sobre o novo presídio de Itajaí, o presídio regional de Itajaí. Matéria também com destaque, maratona de ofertas da CDL que começa hoje aqui em Timbó. E também temos aqui a coluna de esportes do nosso companheiro André Schroeder, o Pilo, que está fazendo um comentário especial aqui sobre o esporte amador e também o esporte profissional. O placar JMV, falando dos campeonatos aí estaduais, como o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e também o Campeonato Catarinense. E temos também o lançamento do programa Pavimenta Timbó. Programa este lançado pela Prefeitura Municipal de Timbó, a administração do prefeito Laércio Schuster Júnior, que agora quer fazer um trabalho amplo de pavimentações no município. Segundo a reportagem, a Prefeitura realizou levantamentos nas mais diversas regiões do município, nos diversos bairros, e conseguiu adesões para programas de mutirão e também convênios com os governos estadual e federal, principalmente o governo federal. O destaque aqui é a pavimentação da Rua Raponguinhas, que faz parte daquele projeto da macro-drenagem, e também a Rua Oscar Pisque, que fica aqui no bairro das Nações e que vai fazer a ligação do trecho já pavimentado com a Rua Pomeranos e a rodovia Ralph Knesel, que liga Timbó a Pomerode. E também faz aquela ligação com o próprio Hospital da Unimed. É importante essa obra, porque o Hospital da Unimed cada vez é mais utilizado e muitas pessoas que moram no centro, bairro das capitais e o próprio bairro das Nações, bairro Imigrantes, acabam passando pela Rua Oscar Pisque para chegar ao Hospital da Unimed. Isso aí é conhecido como a Transamazônica, né? Exatamente. Para quem não, todo mundo conhece por Transamazônica. Era Transamazônica porque era uma rua praticamente que passava no meio da floresta, antigamente aqui em Timbó, né? Claro que agora já está bem urbanizado, ainda tem um trecho aí que não está tanto, mas era antigamente realmente uma rua bem deserta, praticamente, na questão, né? E uma extensão grande. Grande. Agora, me diz o seguinte, só aproveitando a oportunidade, estava observando nessa entrevista que o prefeito lá de Rio dos Cedros deu para você, ontem
Ontem quem criticou o projeto Ressoar, né, essas casas que não foram entregues, foi o prefeito lá de Benedito Novo. Nessa entrevista, o prefeito de Rio dos Sinos também criticou o projeto Ressoar. Estão esperando as casas lá. Exato. A grande questão, Salmos, é que foi prometido essas casas e o convênio, claro, é um convênio com o governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada ente entra com uma parte. Segundo informações que a JMV TV e Jornal do Médio Vale possuem, cabia ao governo federal o repasse de recursos para o município adquirir a área de terras. Segundo informações, essa exigência ou essa parte do compromisso foi cumprida, as áreas foram disponibilizadas para o Ressoar. As prefeituras deveriam criar a infraestrutura básica, como água, luz, esgoto, e o projeto Ressoar e o governo do estado iriam realizar a obra. Informações que recebemos também é de que parece que o Ressoar teria repassado recursos para a Coab em Santa Catarina, a Companhia de Habitação do estado, e aí está esse impasse, um passa para o outro. A Companhia de Habitação diz uma coisa, o Ressoar diz outra, e na maior parte das coisas ninguém fala nada. Na verdade, está aí a população esperando uma resposta. A gente sabe que o Ressoar também não é uma entidade governamental. O Ressoar realizou campanhas, arrecadou um montante de dinheiro, quiçá, provavelmente, deve ter aplicado esses recursos naquilo que pôde. De repente faltou recursos, ou está faltando recursos, mas então devia vir a público e fazer uma prestação de contas dessa situação, porque por enquanto ficou apenas a promessa e ninguém sabe se realmente o Ressoar arrecadou um montante e esse dinheiro já acabou, não deu para fazer todas as casas, ou se realmente tem outro problema que ninguém sabe aí. Diz o seguinte, você dorme mal ou não? Porque tá o jornal do Médio Vale está trazendo uma matéria aí na página de saúde, dormir mal pode causar obesidade e infarto. Está dormindo bem ou mal? Olha, eu, na verdade, por consciência, durmo bem, né? Certo. Por questão de consciência. Mas, às vezes, a gente tem aí uns atropelos de trabalho, excesso de trabalho, então a gente acaba tendo dias que dorme bem, outros que não dormem bem. Por exemplo, quando tivemos aí no mês de janeiro o torneio de verão, te confesso que não dormi tão bem, porque saí da minha rotina de trabalho e tal, então... Ia deitar lá por volta das 2 da manhã. Exato, acaba refletindo no teu dia a dia. Realmente a reportagem, ela é muito inteligente, porque ela retrata a pura realidade. Quem não dorme bem, com certeza não passa o dia seguinte bem, e acaba tendo reflexos aí com ansiedade, e acaba comendo mais, e aí vem a obesidade. Eu estava vendo essa matéria aqui sobre sonambulismo. Dá mais em criança, é verdade. Eu, quando era pequeno, era meio sonâmbulo, levantava de madrugada. Isso dizem que está muito relacionado ao crescimento. Crescimento. Mas também não cresci muito. Mas outros destaques aí do Jornal do Médio Vale, meu caro Ivan. Bom, nós temos aqui as dicas de novelas, televisão, Big Brother Brasil 11, que está meio, esse ano, fraco de audiência. O que é o Big Brother? O Big Brother parece que não está... Tens assistido o Big Brother? Não perdi meu tempo ainda. Mas tem muita gente que não assiste, mas está lá coladinho lá na... Mas eu realmente esse ano passado eu assisti bastante. Esse ano, te confesso que não... Falta de tempo? Falta de tempo. Não estou vendo novela, não estou vendo nada. Só estou vendo jornal na internet e jornal impresso. JMV TV assiste, né? Com certeza. Tá certo. Faz parte da... Salmos, também temos uma matéria especial aqui do Espaço Alternativo, que retorna com plena atividade lá no município de Benedito Novo e também em Doutor Pedrinho, na divisa Benedito-Doutor Pedrinho, beneficiando as comunidades de Alto Benedito e também Salto Donner. É um local recreativo aí para a criançada, tem recreação, tem jogos, brincadeiras, enfim, uma diversão geral aí para a criançada lá no município de Benedito Novo, divisa com o Doutor Pedrinho. E agora a JMV Jornal, aqui o Jornal do Médio Vale, também está lançando nessa edição a coluna Na Balada. Aliás, na balada eu fiquei o seguinte, Evandro, peguei o jornal hoje, Médio Vale, não acreditei, o Evandro na balada ali, junto com o Lico Papes, junto com a esposa, eu digo, é o Evandro, mas ele estava lá na balada? Lá não, eu tive lá, conta pra gente. Justamente quando teve o torneio de verão de Indaial, agora recentemente, nós estivemos lá no Carambas, Indaial, participando lá
de uma noite especial lá no Carambas, quando foi inaugurado o Hiperclube. Então, todo o pessoal do torneio de verão esteve lá também, o prefeito, o Sérgio Almeida dos Santos, o Lico Pavs, o Ademir Packer, enfim, todo o pessoal da Fundação Municipal de Esportes, outros secretários aí do governo de Indaial. E a gente esteve lá, ficou até enturmado e se divertimos bastante lá, ficamos até de madrugada. Realmente não conhecia o Hiperclube aí do Carambas, é um local sensacional, me impressionou muito, Salmos, realmente a qualidade desta danceteria ali no município de Indaial. E temos também aqui a tapioca, que é espetacular, todo mundo sabe, tapioca que é uma das danceterias mais tradicionais da nossa região, também estreando aqui com uma página agora, e essa página será semanal, balada na tapioca e balada no Carambas. Todas as terças-feiras, a juventude estará em destaque aqui no Jornal do Médio Vale. Diga as fotos muito bonitas, né? De passagem. Com certeza. Exatamente. Tem mais outros destaques aí? O segundo Cultura Rock? Exatamente. Semana. Exato. Timbó será palco no dia 19 de fevereiro, agora nesse final de semana, no sábado, do segundo Cultura Rock, que acontece aqui no município de Timbó, na Praça da Tapioca. Vale a pena conferir esta reportagem aqui no Jornal do Médio Vale. E temos também aqui, Walter Mon assume o PROCON de Timbó, PSDB de Timbó reúne filiados, Câmara de Benedito Novo retorna aos trabalhos, Ângela Amin é condenada a devolver 1 milhão para a Prefeitura de Florianópolis, Centro de Eventos de Dr. Pedrinho passa por reformas. Aliás, matéria interessante, porque esse Centro de Eventos, Salmos, foi construído há pouco tempo lá em Dr. Pedrinho. Não faz nem 8 anos, né? Não, faz menos de 4 anos. E já teve problemas lá na construção. O prefeito, no ano passado, durante a Festa da Natureza, o prefeito Arthur Pressum, já me dizia de que ia acionar a empresa para que ela providenciasse a solução, porque o prédio ainda estava na garantia. E segundo informações que ele mesmo nos prestou na época, a empresa ficou prontamente disponível para realizar as obras, e agora a gente vê aqui a reportagem do Médio Vale falando sobre essas obras. Tá certo. Evandro Lois, a gente estava até comentando fora do ar o seguinte: na sexta-feira, governador Raimundo Colombo anuncia o nome dos secretários regionais. Expectativa aqui para Timbó, o secretário regional. Será que Rogério Tais fica? Será que o Miguel Ângelo Soares assume? Enfim, conversas bastidores. Olha, existem na realidade 3 nomes disputando com mais força esse cargo. O atual secretário interino, Rogério Tais, com certeza é candidatíssimo ao cargo. Se não for o secretário, será pelo menos o adjunto, conforme já era no governo passado. Também o nome de Luiz Polidoro continua forte, se a vaga ficar com os democratas, mas o nome de Miguel Soares é muito forte também, porque ele teve a garantia do vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, de que a Secretaria Regional de Timbó, independente das negociações em torno de Ibirama e de Blumenau, ficaria com Timbó. O PMDB está querendo fincar suas raízes maiores aqui na região do Médio Vale. E é um local que o PMDB já teve muita força em Rio dos Cedros, agora é prefeito de Indaial, mas esteve 12 anos em Timbó, e o PMDB perdeu um pouco de força aqui nessa região. Então, a intenção do PMDB é que a secretaria seja do partido, e Miguel Soares é o nome mais forte dentro da agremiação. Até pela experiência, ele já, na época do Paulo França, ele já presidiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional quando pertencia a Timbó, pertencia a Blumenau. Com certeza, em 2 oportunidades o Miguel Soares foi o secretário regional, e veja que na época uma secretaria muito mais ampla, uma secretaria que era na verdade uma meso-regional, né? Ela é denominada meso-regional porque ela tem uma amplitude maior. E Miguel Soares foi responsável, deu conta do recado, é muito bem avaliado pelos prefeitos que a gente tem conhecimento, por isso acredito que o nome dele é muito forte. Mas não será surpresa se outros nomes sejam postos aí nessa secretaria.
Tá certo, então. Evandro Lois, um abraço. Daqui a pouco tem aquela matéria sobre deslizamento lá que aconteceu em Rio dos Cedros, né? Não, Rio dos Cedros divisa com Timbó. Nós fizemos uma matéria, Salmos, na verdade foram duas matérias. Fizemos uma Rio matéria. Fortuna e Tirolesa. Rio Fortuna e Tirolesa. Exato. Tá certo. Nós vamos assistir essa matéria depois do intervalo comercial. E voltamos com JMV Notícias desta terça-feira. Hoje vocês podem ver que hoje a gente está falando mais aí sobre essas fortes chuvas que se abateram aqui em Pomerode, né, contando tudo o que aconteceu em nossa região. Hoje, inclusive, já está mais tranquilo aqui, né? A região do Vale, Médio Vale do Itajaí, existe essa preocupação de haver mais chuva forte, né? E a gente espera que isso não aconteça, uma chuva, apesar do solo estar bastante encharcado, mas que não haja aquele pancadão de chuva nas próximas horas aqui em nossa região. E vamos com a matéria feita pelo diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV sobre deslizamentos que aconteceram lá em Rio Fortuna e também na localidade de Tiroleses. Aqui na comunidade de Rio Fortuna, novos deslizamentos de terra estão prejudicando o acesso dos moradores às suas propriedades. Está conosco aqui o Marino Darui, que é um dos líderes dessa comunidade. Marino, o que aconteceu aqui? Olha, andou chovendo demais, não para mais de chover e continua caindo as barreiras. As barreiras que caiu antigamente, as de 2008, ainda elas não pararam de cair, sabe? Aqui na igreja, a barreira que derrubou a igreja, ela não mexeu mais, não. Só que na estrada continua caindo. A gente percebeu que a estrada ficou bastante prejudicada aí com as chuvas. Quer dizer, aqui houve uma chuva além do normal, né? Bastante chuva. Se não parar de chover, a cara desse tempo é para acontecer pior do que 2008, se não parar de chover. Estamos bastante prejudicados na estrada também. Você vê que caiu diversas barreiras e fora o que está pendurado para cair. E há alguma ameaça assim em alguma propriedade específica? Qual é a orientação que vocês estão repassando para os moradores dessa região aqui? Bom, eu acho que os moradores eles deviam ficar de olho, sabe? Ficar de olho para não ficar debaixo de nenhuma barreira. No Rio Fortuna há pessoas que estão correndo risco e a gente não sabe nem o que fazer. Mas hoje será tomado providências, será chamado a Defesa Civil, ele já foi chamado. E vamos tomar providências para tirar algum morador que esteja em área de risco, porque a coisa não anda muito boa. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Timbó, que também é responsável pela agricultura, Mário Vieira, também veio vistoriar aqui as obras de recuperação, de remoção de uma barreira no Rio Fortuna. Secretário, como é que está a situação do município de Timbó? Olha, está começando a ficar preocupante, né? Visto que está caindo algumas barreiras, né? Nós estamos aqui numa delas, tem alguns pontos que está... a água lavou, né? Tubulação aparecendo. Realmente temos que rezar para que a chuva pare, para que não dê mais prejuízo, né, ao nosso município, né? Secretário, a gente sabe que a questão agora é emergencial, é liberar os acessos e tal, mas já tem algum levantamento ou alguma estimativa dos prejuízos até para a agricultura? A princípio a gente não tem ainda um valor nem estimativo, né? Mas no decorrer dos dias a gente vai tomar posse de toda a situação para depois fazer um levantamento geral, né? Aqui na comunidade de Tiroleses, em Rio dos Cedros, divisa com Timbó, acontecimentos da força da natureza fizeram com que as plantações de arroz e também uma casa que fica aqui aos fundos fosse totalmente destruída. Como vocês podem ver nas imagens, aqui havia um rancho e foi totalmente levado pelas águas. O interessante é de que parte destas construções e também uma casa que ficava aí aos fundos já foi destruída na tragédia de 2008. E agora, novamente, esta localidade, esse trecho aqui da localidade de Tiroleses, uma encosta da montanha, veio abaixo e acabou destruindo aqui uma residência e também várias benfeitorias desses proprietários que aqui residem. Estamos com a dona Carmela, ela veio aqui vistoriar essa região. Dona Carmela, como é que a senhora está vendo essa situação aqui? Muito péssima, né? Feia. Tá feio aqui. A senhora conhecia os proprietários dessa casa? Conhecia.
E aconteceu quando esse desmoronamento? Isso aí foi domingo pelas 5 da manhã, a segunda-feira. E a comunidade vive assustada aqui com todos esses acontecimentos, né? Muito assustada. Até eu me assustei muito com esse barulhão da barreira que caiu aí, tudo. Sério mesmo, fiquei assustada. A menina também, as duas ali se acordaram, viram a barreira cair, tudo. Bom, nós chegamos aqui próximo à residência, aqui na comunidade de Tiroleses. Como vocês podem ver, a casa, isso aconteceu na noite do domingo para segunda-feira, na madrugada. E a casa foi praticamente toda destruída. Uma lateral aí foi atingida por pedras gigantes que desceram a montanha aqui do Rio Fortuna e Tiroleses. É uma imagem realmente impressionante. É uma avalanche que desceu da montanha. E vale lembrar mais uma vez de que essa região já havia sido atingida na tragédia de 2008. Nesse local que nós estamos aqui agora, havia uma casa, e essa casa já não existe mais, foi totalmente destruída. E agora, essa casa lateral, que também pertencia à família que é proprietária de toda essa região aqui, ela também foi destruída, eles tiveram que sair às pressas para não acontecer alguma coisa mais grave. E como vocês podem ver aí, ó, quanta pedra que desceu da montanha, é uma imagem assim impressionante, a fissura que existe na montanha aqui de Tiroleses, na extremidade com o Rio Fortuna, em Rio dos Cedros. É uma paisagem realmente impressionante. E desce ali da montanha um veio de água, é um ribeirão que está descendo, e com ele vem todos esses entulhos, a lama. Realmente nós até ficamos aqui caminhando nessa região e a gente vê que existe um lodo, assim, a gente até atolou, estou com o pé todo cheio aqui de lama, porque a gente afundou, como vocês viram também anteriormente. Aquela senhora que estava aqui olhando a paisagem, ela também afundou na terra, porque é um lodo realmente que desce com toda essa água que vem da montanha. Aqui tem um morador que está tentando chegar na casa para ver a situação que ficou aí nessa casa. Segundo informações que ele nos passou, os moradores já não estavam mais na casa no momento em que desceu essa enorme barreira, essa avalanche aqui na comunidade de Tiroleses, divisa entre Timbó e Rio dos Cedros. Mas segundo ele, os moradores só tiveram tempo de sair um pouco antes dessa ocorrência e não conseguiram praticamente tirar nada. Como vocês podem ver aí, móveis ficaram aí na varanda, ficaram dentro da casa, e eletrodomésticos inclusive foram levados pela correnteza, porque foi muita água e ao mesmo tempo as pedras e a lama que veio aqui. Uma cena assim muito impressionante, chocante realmente. Ali nos fundos fica uma olaria e, segundo informações, parte dos eletrodomésticos, móveis e também o que restou dos ranchos que haviam aqui na propriedade foram levados pela água lá para essa olaria que fica ali nos fundos, é a olaria do Maceloto. Praticamente essa propriedade aqui ficou inviabilizada, o lodo é realmente muito mole, não dá nem para caminhar aqui, existe uma dificuldade muito grande para chegar até lá na casa. Coisa triste, né? Você vê essas imagens que o Evandro acabou de mostrar nessa reportagem lá de deslizamento em Rio Fortuna e Tiroleses, né? É só mesmo a pessoa indo em loco e assistindo, né, via internet para ter uma ideia dos estragos que as chuvas causaram. Nós tivemos também um deslizamento, fez com que uma família lá de Benedito Novo perdesse 2 ranchos, equipamentos agrícolas e os animais que eram criados na propriedade. O fato ocorreu ontem à noite, lá na comunidade do Ribeirão do Tigre, e segundo o Corpo de Bombeiros da casa onde estava, a família foi atingida apenas na parte de trás e teve poucos danos. Mesmo assim, as pessoas que estavam na residência conseguiram sair do local ao ouvir os barulhos que a terra iria ceder. Cavalos, galinhas ficaram soterrados no deslizamento. Apenas uma vaca foi salva com a ajuda dos bombeiros lá de Benedito Novo. O dono da residência conseguiu retirar o automóvel de um dos ranchos que foi destruído. A situação em Benedito Novo agora já é um pouco mais
tranquila. Falando em Benedito Novo, o prefeito de Pomerode, Paulo Pisolatti, embarcou hoje à tarde para Brasília, onde vai em busca de recursos. Ele levou, né, documentos comprovando com fotos, comprovando, como vocês vejam aí na imagem enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Pomerode, documentos comprovando os estragos causados pelas chuvas de ontem, e também não só de ontem, mas Pomerode já vem sendo castigada aí com essas fortes chuvas há 3 semanas. O prefeito espera pelo menos algum dinheiro, né, para amenizar a situação lá do município de Pomerode. Aí vocês estão vendo deslizamentos que aconteceram lá em Pomerode, onde a situação hoje já voltou ao normal. O pessoal da Defesa Civil, muito trabalho, as escolas também já estão funcionando normalmente. Aquela escola Vidal Ferreira lá de Pomerode Fundos, que havia sofrido com as enxurradas hoje pela manhã, já teve aula normal. E o JMV TV, no jornal, né, da JMV TV, vai ficando por aqui. A gente volta amanhã neste mesmo horário, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência.